Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso e que por anos ali ele permaneceu um caso difícil. A gente pode dizer que é um caso bem difícil porque a justiça ali teve algumas dificuldades nesse caso. Tinha algumas pessoas que acreditavam que aquele homem era o responsável por aquilo, outras pessoas acreditavam que ele era inocente e que a justiça pegou o cara errado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um curtir nesse vídeo, que isso é muito importante, faz com que o vídeo seja recomendado para mais pessoas e também ativa o sininho de notificações. Então bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Crystal Nebb. Crystal Lynn Nebb nasceu no dia 9 de agosto de 1974, em Vandelay, em Illinois. Quando era criança, seus pais se divorciaram e Crystal foi morar com sua mãe e irmão mais velho, chamado Curtis, em Rumsey. Em 1991, ela estava com 16 anos e planejava começar o ensino médio na Rumsey High School. A jovem era uma garota tranquila, que não arrumava problemas, e a maioria das pessoas gostavam muito de sua presença. No dia 23 de julho, um dia bem quente, Curtis chegou no trailer que dividia com sua mãe e irmã e encontrou Crystal deitada em uma poça de sangue com o ventilador ligado virado para seu corpo. Desesperado, ele colocou a mão no rosto da irmã, que não demonstrou nenhuma reação. Rapidamente, ele ligou para a polícia. Em seguida, a polícia chegou e declararam Crystal morta no local. Foi o primeiro assassinato no condado de Fayette em quase uma década, e é claro que todos que moravam por lá ficaram bem chocados com o crime. A autópsia revelou que Crystal Nebb foi esfaqueada aproximadamente 80 vezes com uma tesoura. Se tratava de um crime violento e a polícia deduziu que seu assassino a conhecia. Ela foi encontrada parcialmente vestida. Uma pequena amostra de sêmen foi coletada do seu corpo, mas não havia evidências conclusivas sugerindo que ela foi agredida sexualmente. Para deixar o crime ainda mais triste, a autópsia também revelou que Crystal estava grávida, de aproximadamente 12 semanas, no momento de sua morte. Curtis disse às autoridades que saiu de casa às 7h30 daquela manhã e Crystal ainda estava dormindo. Ele a acordou brevemente e sugeriu que ela cortasse a grama antes que ficasse muito quente. Essa foi a última vez que ele conversou com sua irmã. Vizinhos disseram que viram uma picape branca estacionada no trailer da família Nebb entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde. O carteiro que entregou uma correspondência ao 12h25 e cumprimentou Crystal. A polícia deduziu que ela morreu entre 12h30 e 4 horas da tarde. Foi perguntado a Curtis se ele sabia de quem era a picape e ele deu um nome à polícia. Um amigo de Curtis, chamado Stuart Hilton, um carpinteiro de 24 anos, tinha uma picape branca e Curtis até pegou uma carona com um amigo nos dias anteriores ao crime. A polícia então foi até a casa de Stuart para fazer algumas perguntas. Quando viram o homem, eles perceberam que ele tinha alguns arranhões em ambas as mãos, o que era bem suspeito. Mas ele disse aos policiais que se machucou em seu trabalho de carpinteiro. Stuart cooperou com a investigação e forneceu impressões digitais e uma amostra de DNA. A amostra de DNA correspondeu ao sêmen encontrado no corpo de Crystal. A mãe e o padrasto de Stuart relataram que ele chegou à casa deles por volta de 3h35 no dia do assassinato. Eles moravam a apenas alguns quilômetros de distância da casa da família Nebb. De acordo com a esposa de Stuart, ele a visitou naquela tarde e isso era bem incomum. Ele também estava agindo estranho e sua esposa não conseguiu entender o porquê. Depois de um tempo, ela voltou atrás e disse que não deu essas declarações. Já que o sêmen de Stuart estava nas roupas de Crystal, ele foi preso, mas alguns rumores começaram a se espalhar pelo condado de Fayette. Alguns rumores de que alguns irmãos, na casa dos 50 anos, estavam envolvidos no assassinato. De acordo com um documentário, o próprio Stuart e os homens mais velhos estavam fortemente envolvidos com drogas e tinham passados violentos. Ambos estiveram na prisão por inúmeras acusações relacionadas a drogas em momentos anteriores.
No documentário, também foi dito que uma ex-esposa de um dos irmãos imediatamente acreditou que seu ex-marido cometeu o crime, porque ele havia ameaçado com uma tesoura antes. Era muito violento e tinha um histórico de abuso sexual contra meninas. De acordo com o registro, este homem foi acusado de abusar sexualmente de uma criança, mas foi considerado inocente na época do assassinato de Crystal. Houve um outro rumor na cidade que falaram que o Curtis, o irmão da Crystal, ele estava devendo dinheiro para um desses irmãos ali que estavam envolvidos com drogas e tudo mais. Ele estava devendo dinheiro de drogas. Então, esse homem foi lá, assassinou a irmã dele por causa de vingança, porque ele não tinha pagado ele. Ao investigar o passado de Stuart Hilton, percebemos que ele já se envolveu com a polícia anteriormente, em 1986, e Curtis Nebb foi uma testemunha-chave nesse incidente. Uma garota rejeitou Stuart, então ele usou uma pedra para arranhar seu carro. Stuart disse que isso nunca aconteceu e Curtis disse que o amigo não era o culpado, então ele nunca enfrentou um processo. Outra garota afirmou que Stuart teve um passado muito mais sombrio. Ela alegou que quando ela e sua amiga estavam em uma festa em 1986, Stuart abusou sexualmente depois que ela desmaiou em um quarto no andar de cima. Ela tinha 15 anos na época. Ela nunca denunciou o abuso porque tinha medo de ter problemas por causa da bebida. O julgamento de Stuart Hilton para o caso de Crystal começou e testemunhas oculares falaram sobre a caminhonete branca estacionada na casa de Crystal naquele dia. Stuart possuía uma caminhonete branca que tinha calotas bem diferentes das demais. Uma foto da caminhonete de Stuart foi mostrada às testemunhas, que disseram que a caminhonete que viram não tinha uma caixa de ferramentas na caçamba, mas a de Stuart sim. O vizinho de Stuart testemunhou que ajudou a colocar as caixas de ferramentas na caminhonete aproximadamente às 6 horas do dia do assassinato. Então, na hora do assassinato, a caixa de ferramentas não estava no carro. As fotos dos ferimentos das mãos de Stuart e as provas de DNA eram as principais evidências contra ele. O teste de DNA concluiu que havia uma chance de 1 em 52.600 que o sêmen veio de alguém que não era Stuart Hilton. Em termos de evidência de DNA, isso não é exatamente sólido. O especialista em defesa disse que aquele era o trabalho da pior qualidade de DNA que ele já tinha visto. Um especialista em DNA testemunhou sobre as chances de que o DNA de outra pessoa tenha sido encontrado no corpo de Crystal. As chances eram realmente menores do que normalmente permitido na maioria dos testes com evidências de DNA. No julgamento, Curtis Nebb alegou que havia encontrado Stuart na cama com sua irmã mais velha, Melanie, cerca de 2 anos antes. Stuart disse que isso não era verdade. A esposa de Stuart também foi testemunha no julgamento e afirmou que ele estava com roupas diferentes durante a tarde do assassinato do que pela manhã. Os promotores sugeriram que Stuart havia escondido um jeans ensanguentado durante aquele dia, mas 2 testemunhas deram a Stuart um álibi para a hora do assassinato, mas a promotoria conseguiu mostrar que seu depoimento não era confiável. Stuart não testemunhou em seu próprio julgamento, alegando que seu advogado não o havia preparado e o que era contra sua religião. Stuart Hilton foi condenado por assassinato em primeiro grau em junho de 1992. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O jornalista investigativo David Portes começou a investigar o caso depois que ele foi condenado. Ele examinou os registros de caminhonetes registrados em Ramsey, Illinois, que correspondiam à descrição da caminhonete, vista do lado de fora da casa dos Nebb, e reduziu a lista para 12, incluindo o de Stuart, que correspondia à descrição. Um dos outros proprietários da caminhonete aparentemente tinha uma longa ficha criminal e conhecia Crystal. De acordo com uma estatística de amostra de DNA usada no julgamento, havia pelo menos 4.800 pessoas nos Estados Unidos que tinham o mesmo perfil encontrado no corpo de Crystal. Os novos advogados de Stuart descobriram que o Dr. Robert Allen, o especialista em DNA que testemunhou no julgamento de Stuart, havia retirado seus métodos que ele havia usado para identificar o DNA de Stuart no corpo de Crystal. Os manifestantes afirmaram que a amostra de DNA no corpo de Crystal era velha e não deveria ter sido usada no julgamento. Também foram encontradas evidências de subjetividade nos relatórios de Allen, e seu colega sentiu que a evidência de DNA não era forte o suficiente para condenar uma pessoa.
No entanto, os promotores afirmaram que as outras provas, incluindo as várias declarações de testemunhas e os cortes na mão, cabeça e braços de Stuart, também foram fundamentais para provar a culpa dele. Stuart tinha apoiadores, que não estavam convencidos de sua culpa. Não havia impressões digitais, nem cabelo, nem fibras de roupas conectando Stuart à cena do crime. Naquele documentário, testemunhas falaram que os dois irmãos, que muitos acreditavam que eram os verdadeiros responsáveis pelo crime, também tinham uma caminhonete branca. O promotor disse que a caminhonete foi descartada devido ao fato de ter um para-brisa rachado que era inconsistente com as descrições das testemunhas do veículo. Além disso, muitos que conheciam Stuart Hilton tinham certeza de que era seu veículo. Neste documentário, o principal suspeito, um dos irmãos, é entrevistado. Ele é um veterano do Vietnã, de meia idade, que falou de seu tempo no serviço e afirma ter trabalhado disfarçado como informante de drogas. Ele negou ter um passado violento ou conhecer Crystal Nebb, apesar de algumas testemunhas afirmarem terem visto os dois juntos no verão de 1991. Embora muito do que ele disse fosse sem dúvida uma mentira, como comprovado pela pesquisa do seu histórico criminal, não havia nada concreto descoberto para ligá-lo ao crime. O documentário também apresentou duas testemunhas que nunca foram chamadas para depor pela defesa. O primeiro foi o proprietário de uma madeireira que disse que trabalhou com o Stuart das 7h30 às 8h30 da manhã do assassinato. Outra mulher alegou tê-lo visto no depósito de madeira aproximadamente 12h25 daquela tarde, quando ele supostamente estava na casa de Crystal. O advogado de defesa que tratou dos recursos de Stuart afirmou que Stuart e Crystal não tinham um relacionamento, mas que ela tinha um relacionamento com um homem mais velho. Curtis e Stuart eram amigos desde 1986. Os advogados de Stuart entraram com muitos recursos para anular sua condenação, e todos foram negados. A evidência questionável de DNA levou a uma decisão em julho de 2001, na qual concedeu uma nova rodada de testes de DNA. O teste de DNA, a melhor chance de Stuart sair da prisão, não ajudou. O novo teste de DNA provou que Stuart Hilton era o assassino com uma precisão de 31 bilhões para 1. O promotor do condado de Fayette, de fato, tinha o homem certo atrás das grades pelo assassinato de Crystal Nebb. Apesar das evidências, vários defensores de Stuart ainda acreditam que ele é um homem inocente. A gente vê que esse é um caso meio complicado e que a gente ficou com algumas dúvidas também. Primeiro, a Crystal estava grávida no momento em que foi assassinada. Então, quem era o pai dessa criança? Será que o pai era o Stuart? Será que os dois tiveram alguma relação? A gente sabe que o Stuart era casado. Então, numa forma para silenciar a Crystal, ele acabou matando naquele dia. Seria esse o maior motivo disso tudo? Acho que fica nítido que foi ele. Ainda mais que a gente tem a prova do DNA. Então, se o DNA, foi comprovado que era dele, não tem muito que a gente pensar que foi outra pessoa, nem aqueles irmãos, nem nada. Acho que tudo isso foi uma jogada dele para sair da prisão, mas não deu muito certo. Tem uma outra teoria ali que o pessoal, acredita que foi o motivo do crime, porque a gente não sabe qual foi o motivo do crime e a gente sabe que foi o Stuart, só que a gente não sabe por que ele fez aquilo. As pessoas acreditam que o Stuart, ele ia algumas vezes até a casa do seu amigo, do Curtis, que dividia com a mãe e com a Crystal. Então ele pode ter ido naquele dia, ele pode ter tentado ter relações sexuais com a Crystal, alguma coisa, e ela recusou. E a gente viu com algumas testemunhas que falaram que o Stuart, quando alguma jovem, alguma menina recusava ele ficava muito agressivo. Então, a gente acredita que talvez tenha sido isso que aconteceu naquele dia, que ela recusou, não quis ter relações sexuais com ele, e ele acabou a matando. Talvez ela estivesse envolvida com outra pessoa, não gostava dele, não queria ter relações com ele, e ele acabou a matando. E a gente vê que foi algo muito violento. Foi utilizada uma tesoura, mas ali ela foi acertada cerca de 81 vezes. Então, isso é muito grave e mostra que o seu assassino tinha muita raiva dela. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, um caso meio confuso também, que muitas vezes a gente ficou na dúvida se ele era ou não assassino, mas em 2001, isso, colocaram um ponto final nesse caso, e foi ele. O DNA dele foi encontrado no sêmen, então acho que não tem, assim,
nem uma desculpa que ele possa dar de que ele não é o responsável por isso. A gente sabe que o DNA não mente. Então, mais um caso resolvido através do DNA. Eu sei que vocês gostam desse tipo de caso. Acho muito interessante também quando tem, né, questão do DNA, que trabalha ali junto com a polícia, com a justiça. Acho bem legal e também gosto de trazer esse tipo de caso aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.